O bairro de Vila Santim, em Toluca, sempre foi o retrato da tranquilidade suburbana. Ruas ladeadas por casas modestas, vizinhos que se cumprimentavam com acenos distantes e uma rotina previsível que raramente era quebrada. No meio dessa normalidade aparente, vivia um jovem que personificava a disciplina. Oscar Garcia Guzmán não era o tipo de pessoa que atraía atenções indesejadas. Estudante de psicologia, ele era conhecido por sua dedicação ao Krav Maga, técnica que exige precisão e controle. Para quem o via passar, Oscar era apenas um rapaz reservado, talvez introspectivo demais, mas perfeitamente integrado à paisagem urbana. Por trás da fachada de estudante exemplar e atleta, escondia-se uma mente que operava em frequências sombrias, longe dos olhos de qualquer vizinho curioso ou de qualquer autoridade local. O silêncio de Vila Santim foi estilhaçado quando Jéssica Jaramillo, uma jovem estudante, simplesmente desapareceu. O vazio deixado por sua ausência não foi preenchido por respostas imediatas, mas por um silêncio ensurdecedor das autoridades. Desesperados, os pais de Jéssica decidiram que não podiam mais esperar. Movidos por um instinto visceral que só o amor e o medo geram, iniciaram sua própria investigação, percorrendo os últimos passos conhecidos da filha. Cada pista e cada sinal digital parecia apontar para um único endereço. Uma casa que emanava uma aura de indiferença gélida e sinistramente silenciosa, bem ali no coração pulsante do bairro de Vila Santim. Quando os pais de Jéssica pararam diante da porta de Oscar, o ar parecia mais pesado. Ao baterem, foram recebidos não por um agressor nervoso, mas por um jovem de uma calma perturbadora. Oscar os atendeu com um cinismo que beirava a crueldade silenciosa. Ele negou qualquer conhecimento sobre Jéssica, mantendo um contato visual firme e desprovido de empatia. Aquela frieza acendeu um sinal de alerta estridente. Não era a reação de alguém inocente, era a postura de quem detinha o controle total da situação e se divertia com o desespero alheio. A partir daquele momento, a suspeita se transformou em certeza. O perigo real estava escondido atrás daquelas paredes sólidas. Apesar da convicção da família, a engrenagem da justiça movia-se com lentidão. A polícia hesitava em agir sem um mandado de busca oficial. Enquanto advogados debatiam tecnicalidades, cada minuto representava uma esperança a menos de encontrar Jéssica com vida. O sentimento de impotência era sufocante. Antes de continuarmos essa jornada sombria, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo a este relato. A pressão sobre as autoridades aumentava, mas o sistema parecia mais preocupado com protocolos do que com a vida humana, permitindo que Oscar permanecesse em sua fortaleza, observando o caos que ele mesmo havia semeado com paciência. Finalmente, após dias de agonia, a ordem judicial foi emitida. Quando os peritos cruzaram o limiar da residência de Oscar, o ambiente revelou um contraste bizarro. A casa era um espaço mantido com uma ordem clínica, refletindo a personalidade obsessiva do morador. No entanto, o cheiro metálico denunciou que algo estava errado. No banheiro, a cena paralisou os investigadores. Ali estava o corpo de Jéssica Jaramillo. A brutalidade revelava uma natureza sádica, transformando o local em um santuário de horror. O estudante de psicologia aplicara seus conhecimentos mais obscuros sobre a fragilidade humana. A escuridão que habitava em seu interior finalmente se materializava. A polícia acreditava estar lidando com um crime isolado. Mas, enquanto a equipe processava a cena, um investigador notou algo peculiar no quintal. O terreno apresentava irregularidades que não condiziam com o cuidado do restante da casa. Havia marcas no solo, áreas onde a terra fora removida repetidamente ao longo dos anos.
O que começou como a busca por Jéssica estava prestes a revelar um cemitério particular. O quintal de Oscar escondia segredos muito mais antigos, sugerindo que ela não foi a primeira vítima de uma mente que há muito havia abandonado a humanidade e a empatia. As pás dos peritos cortavam a terra úmida do quintal de Oscar com uma cadência fúnebre, enquanto o sol de Toluca começava a se pôr, lançando sombras longas e distorcidas sobre o solo revirado. O que inicialmente parecia ser a cena de um crime único e passional, rapidamente se transformou em algo muito mais sistemático e aterrorizante. À medida que as camadas de terra e fragmentos de cimento eram removidas, a verdadeira natureza de Oscar Garcia Guzmán começava a emergir das profundezas. Ele não era apenas um assassino impetuoso, ele era um curador da morte, alguém que transformara seu próprio lar em um mausoléu silencioso, onde ele era o único guardião dos segredos enterrados. A personalidade de Oscar era um estudo sobre a dualidade humana levada ao extremo. Para o mundo exterior, ele era o epítome da disciplina e do autocontrole. Sua dedicação ao Krav Maga não era apenas um passatempo atlético, mas uma extensão de sua filosofia de vida baseada na eficiência da violência e na submissão total do adversário. Ele via o corpo humano não como algo sagrado, mas como uma máquina complexa que ele aprendera a dominar e, finalmente, a desligar com uma frieza cirúrgica. Essa imagem de homem focado e estudioso de psicologia servia como uma armadura perfeita, permitindo que ele transitasse entre as pessoas comuns sem jamais levantar suspeitas, enquanto alimentava impulsos que a maioria da sociedade nem sequer ousa imaginar. A escavação no quintal revelou o horror acumulado ao longo de anos de impunidade. Sob o solo compactado, a perícia encontrou os restos mortais de mais 2 mulheres, cujas identidades haviam sido apagadas pelo tempo e pelo silêncio de Oscar. A descoberta foi um choque para a comunidade de Vila Santim. O jovem reservado convivia diariamente com os cadáveres de suas vítimas, jantando, dormindo e estudando a poucos metros de onde elas repousavam em covas rasas. Essa proximidade com os mortos não parecia perturbá-lo, pelo contrário, parecia validar seu desejo de controle absoluto. Para Oscar, a morte de suas vítimas não era o fim, mas a posse definitiva delas. Ele as mantinha por perto como troféus de uma guerra particular que travava contra o mundo, e especialmente contra as mulheres. As motivações de Oscar eram alimentadas por um desprezo profundo e enraizado pelo gênero feminino. Em seus escritos posteriores e em sua postura durante a investigação, ficou evidente que ele via as mulheres como seres que precisavam ser dominados e punidos. Cada ato de violência era uma manifestação de seu narcisismo patológico e de uma necessidade doentia de se sentir superior. Ele não buscava apenas o fim da vida, mas a aniquilação da vontade do outro. Esse desejo de onipotência encontrava suas raízes em um passado sombrio que a polícia começava a desvendar. O rastro de sangue de Oscar não começara em Vila Santim, mas muito antes, dentro de seu próprio círculo familiar. O primeiro segredo a vir à tona foi a morte de seu próprio pai, o que anos antes fora registrado pelas autoridades como um evento trágico e sem culpados evidentes, agora ganhava contornos de um batismo no crime. Oscar teria sido o responsável pela morte do progenitor, um segredo que ele guardou como a pedra fundamental de sua psique distorcida. A morte do pai não foi apenas um parricídio, foi o momento em que ele percebeu que poderia tirar uma vida e continuar caminhando entre os vivos como se nada tivesse acontecido. Esse evento moldou sua crença de que ele era intocável e superior às leis dos homens, criando um monstro que floresceu no ambiente doméstico antes de se voltar para as ruas de Toluca.
No entanto, enquanto os peritos se concentravam nos horrores desenterrados e a polícia processava metodicamente cada centímetro da residência, uma falha crítica na vigilância ocorreu. Oscar, percebendo que o cerco finalmente se fechava e que sua fachada de normalidade havia sido pulverizada pela descoberta dos corpos, aproveitou-se do caos inicial e da burocracia do local do crime. Com a agilidade de quem praticou táticas de evasão por toda a vida, ele simplesmente desapareceu. O monstro de Toluca não esperou pelo julgamento ou pelas algemas. Ele se esgueirou pelas sombras de Vila Santín e iniciou uma fuga audaciosa que paralisaria o México e daria início a uma caçada humana de proporções nacionais. A fuga de Oscar não foi um ato de desespero silencioso, mas o início de um novo e perturbador capítulo. Ele não se contentou em apenas fugir. Ele queria que o mundo soubesse quem ele era e o que havia feito. Pouco tempo depois de desaparecer, o criminoso começou a utilizar as ferramentas digitais para se comunicar publicamente. Ele não demonstrava medo de ser capturado, mas sim uma arrogância que beirava o messianismo. Através de mensagens provocativas e publicações enigmáticas, Oscar começou a desafiar abertamente a inteligência da polícia e a zombar da dor das famílias das vítimas, transformando sua fuga em um espetáculo de terror psicológico que apenas começava a se desenrolar diante dos olhos de uma nação horrorizada. Enquanto o rastro físico de Oscar Garcia Guzmán parecia ter se dissipado no ar rarefeito de Toluca, uma presença digital sinistra começava a assombrar o México de uma forma sem precedentes. Ele não se escondeu em um porão escuro ou em uma caverna isolada. Em vez disso, transformou as redes sociais em seu novo campo de caça psicológico. Oscar começou a utilizar o Facebook não apenas para se comunicar, mas para torturar. O que mais chocou o público e os investigadores foi a crueldade refinada de suas postagens. Ele compartilhava, com um cinismo que beirava o surrealismo, as fichas de pessoas procuradas que as famílias de suas vítimas haviam divulgado desesperadamente. Ver o assassino postar a foto de Jéssica Jaramillo ou das outras jovens que ele havia enterrado no quintal era como um soco no estômago de uma nação já ferida e sedenta por justiça. Ele não se limitava a exibir os rostos de suas vítimas. Em textos longos, articulados e repletos de termos técnicos, ele descrevia os detalhes sórdidos de como cada crime havia sido executado. Suas palavras eram frias, desprovidas de qualquer vestígio de humanidade ou arrependimento. Oscar falava sobre o ato de matar como se fosse um experimento acadêmico, vangloriando-se de sua suposta superioridade intelectual. Ele detalhava como havia enganado cada uma delas, usando sua fachada de estudante de psicologia e praticante de artes marciais para ganhar confiança e, posteriormente, dominar suas vítimas de forma absoluta. A cada novo parágrafo publicado, o terror se espalhava pelas redes. Ele se deliciava com a infâmia, alimentando-se da indignação e do ódio coletivo, como se fossem a prova definitiva de que ele era, de fato, o protagonista de um drama macabro que ele mesmo escrevia para o mundo. A arrogância do vilão transbordava em cada interação digital. Ele estabeleceu um desafio público para as autoridades mexicanas, zombando abertamente da incapacidade da polícia em capturá-lo. No entanto, em meio a essa exibição de pura psicopatia, emergiu um ponto de vulnerabilidade que ninguém esperava encontrar. Oscar possuía 3 cães, animais que ele tratava com uma dedicação e um afeto que jamais demonstrou a qualquer ser humano em sua vida. Em suas comunicações, ele fez uma exigência direta e inusitada. Se seus cachorros não fossem bem cuidados, se não recebessem comida de qualidade e atenção constante enquanto estavam sob a custódia do Estado em sua antiga casa, ele não pararia de matar.
Ele ameaçava escolher novas vítimas de forma aleatória a cada dia que passasse, sem ter garantias concretas sobre o bem-estar de seus animais. Esse contraste era profundamente perturbador. O homem que estrangulava mulheres e convivia com seus corpos enterrados era o mesmo que demonstrava um amor obsessivo pela sorte de seus animais de estimação. Em Toluca, o medo transformou-se em uma névoa espessa que cobria cada esquina. As ruas de Vila Santim, outrora vibrantes e familiares, agora ficavam completamente desertas ao cair da tarde. O monstro de Toluca não era mais apenas um criminoso em fuga, mas uma lenda urbana viva que podia estar em qualquer lugar, observando a todos através de uma tela fria de celular. A pressão popular sobre as autoridades tornou-se sufocante. Famílias de mulheres desaparecidas uniam-se em protestos fervorosos, exigindo que todo o aparato tecnológico do Estado fosse usado para silenciar e capturar o agressor de uma vez por todas. A internet, que Oscar usava como uma arma de terror, também se tornou o campo de batalha onde milhares de cidadãos tentavam decifrar pistas em suas postagens, buscando qualquer detalhe que pudesse revelar seu paradeiro. O jogo de gato e rato atingiu um nível de tensão insuportável quando Oscar começou a postar fotos de sua rotina na clandestinidade. Ele se mostrava comendo em locais públicos, caminhando por praças movimentadas e frequentando eventos populares, sempre mantendo uma aura de invencibilidade que enfurecia a opinião pública. Ele afirmava, com um desdém palpável, que os investigadores encarregados de seu caso eram lentos e intelectualmente limitados, incapazes de enxergar o que estava acontecendo bem diante de seus olhos. Em uma de suas publicações mais audaciosas, que rapidamente se tornou o foco central de toda a força-tarefa, Oscar postou uma imagem de um simples prato de comida sobre uma mesa de madeira gasta. No entanto, ao fundo da imagem, quase fora de foco, era possível notar um detalhe arquitetônico muito específico de um terminal de transporte público. Na legenda, ele escreveu que ninguém seria inteligente o suficiente para decifrar sua localização exata, desafiando a polícia a encontrá-lo antes que ele decidisse atacar novamente. O que ele não imaginava, em sua cegueira narcisista, era que aquela fração de segundo capturada pela lente de seu celular havia deixado a primeira pista real e concreta, um pequeno erro em sua execução perfeita, que poderia finalmente levar os investigadores ao seu encalço nas ruas caóticas da cidade do México. A imagem do prato de comida, que Oscar acreditava ser um troféu de sua invulnerabilidade, tornou-se o fio da meada para a unidade de crimes cibernéticos. Enquanto ele se deliciava com a própria arrogância, especialistas em tecnologia mergulhavam nos metadados de suas postagens. Cada login no Facebook, cada provocação enviada de redes Wi-Fi públicas deixava um rastro invisível, mas rastreável. A Polícia Cibernética Mexicana, trabalhando em conjunto com as autoridades estaduais, começou a triangular os pontos de acesso. Não eram sinais vindos de esconderijos rurais ou montanhas isoladas, mas sim do coração pulsante e caótico da cidade do México. Oscar estava escondido à vista de todos, camuflado pela massa anônima de milhões de pessoas que cruzavam a metrópole diariamente. A análise técnica revelou um padrão geográfico alarmante. Ele frequentava bibliotecas públicas, pequenos cafés populares e terminais de ônibus, onde a conexão gratuita permitia que ele destilasse seu veneno digital, sem ser imediatamente localizado. No entanto, a precisão tecnológica começou a estreitar o cerco de forma implacável. Os investigadores identificaram que o sinal predominante vinha de áreas próximas a estações de metrô específicas, como as da linha que corta o centro da capital.
O monstro de Toluca estava vivendo uma rotina quase banal, movendo-se entre os bairros com a confiança de quem se sentia um predador superior, intocável pelas leis dos homens que ele tanto desprezava em seus textos. A vigilância tecnológica tornou-se física. Agentes à paisana foram infiltrados em pontos estratégicos. Munidos de fotografias recentes e descrições detalhadas de suas tatuagens e porte físico atlético, dias de monitoramento exaustivo e silencioso se seguiram. Cada jovem com características semelhantes era observado sob lentes de binóculos e câmeras de alta definição. Cada praticante de artes marciais, que exibia uma postura ereta e disciplinada, passava pelo crivo rigoroso dos detetives. A tensão era palpável nas salas de comando. As autoridades sabiam que qualquer erro, por menor que fosse, poderia resultar em um novo desaparecimento ou em uma fuga definitiva de Oscar para além das fronteiras nacionais. Oscar, em sua mente narcisista, acreditava piamente estar vencendo o jogo de inteligência. Mas o tabuleiro estava sendo fechado de todos os lados sem que ele percebesse. A confirmação visual decisiva veio finalmente em uma tarde cinzenta e abafada na capital mexicana. Um dos agentes de elite avistou um homem que se encaixava perfeitamente no perfil procurado, caminhando com uma calma perturbadora em direção a uma área de alimentação ao ar livre, onde ocorria um festival gastronômico local. Ele não usava disfarces elaborados, confiando apenas em sua capacidade de se misturar ao ambiente. Usava apenas um boné escuro e roupas comuns que o faziam parecer apenas mais um estudante ou um jovem trabalhador voltando para casa após um longo dia. Oscar sentou-se em uma mesa de madeira gasta, pedindo um lanche com a mesma naturalidade de quem não carrega o peso terrível de múltiplos cadáveres escondidos sob o piso de sua própria residência em Vila Santim. O momento da abordagem foi planejado para ser cirúrgico e letalmente eficiente. Enquanto ele levava a comida à boca, 4 agentes se aproximaram rapidamente de ângulos diferentes, neutralizando qualquer chance de reação instintiva baseada em suas habilidades avançadas de Krav Maga. Quando o cano da arma tocou suas costas e as palavras de prisão foram proferidas com firmeza, o mundo pareceu parar por um breve instante. Não houve luta corporal, não houve o espetáculo de resistência dramática que sua persona digital sugeria com tanta frequência. Oscar Garcia Guzmán apenas parou o movimento, colocou o lanche de volta na embalagem com cuidado e estendeu os pulsos para receber as algemas. Ele mantinha um sorriso gélido e vitorioso nos lábios, como se aquela captura não fosse uma derrota, mas apenas mais uma etapa previamente calculada de seu plano mestre de infâmia. O trajeto até a delegacia de alta segurança foi marcado por um silêncio opressor e carregado de eletricidade dentro da viatura blindada. No entanto, assim que a porta pesada se fechou, a fachada de silêncio de Oscar desmoronou, dando lugar a uma logorreia macabra e assustadora. Ele não pediu a presença de um advogado ou clamou por sua inocência. Em vez disso, olhou fixamente nos olhos do investigador sentado à sua frente e, com um tom de voz calmo, quase didático, começou a narrar fatos que a polícia ainda nem havia ousado imaginar. Ele afirmou que os 3 corpos encontrados enterrados em seu quintal eram apenas o prefácio de uma obra muito mais extensa e sombria que ele vinha escrevendo há anos. Suas revelações sussurradas durante aqueles quilômetros iniciais de custódia gelaram o sangue dos agentes mais veteranos, pois Oscar sugeria que sua trajetória de sangue e morte havia começado muito antes, dentro de sua própria casa de infância, e que a lista completa de suas vítimas escondia nomes que fariam todo o México tremer de horror absoluto. Sentado na cadeira de metal da sala de interrogatório, Oscar Garcia Guzmán não parecia um homem capturado,
mas sim um professor prestes a dar uma lição macabra para uma plateia de alunos horrorizados. A luz fria das lâmpadas fluorescentes refletia-se em seus olhos escuros e desprovidos de qualquer traço de remorso, enquanto ele começava a detalhar sua trajetória de sangue. O silêncio dos investigadores era absoluto, quebrado apenas pelo som rítmico da respiração do assassino e pelo clique ocasional da caneta de um oficial que tentava registrar cada palavra daquela confissão estarrecedora. Oscar não se limitou a admitir o assassinato de Jéssica Jaramillo ou das outras mulheres encontradas em seu quintal. Ele queria que o mundo soubesse da extensão real de sua obra. Com uma calma que gelava a espinha dos presentes, ele revelou que sua sede de domínio sobre a vida alheia havia começado muito antes de Vila Santim, dentro do círculo que deveria ser o seu porto seguro. O segredo mais obscuro de sua história familiar foi exposto com a mesma naturalidade com que se descreve um evento cotidiano: o assassinato de seu próprio pai. Oscar narrou como, anos antes, havia planejado e executado a morte do progenitor, descrevendo o ato como um rito de passagem, um batismo necessário que o libertou para seguir seus instintos mais primitivos. Para ele, o parricídio não fora um crime de paixão ou um momento de loucura, mas uma decisão estratégica, o primeiro degrau de uma escada que o levaria a se tornar o predador absoluto que acreditava ser. Ele detalhou a mecânica da morte com uma precisão cirúrgica, sem demonstrar um átomo de tristeza, tratando o próprio pai apenas como o primeiro obstáculo removido de seu caminho. Essa revelação mudou completamente o perfil da investigação, mostrando que as autoridades não estavam lidando apenas com um assassino em série oportunista, mas com um indivíduo cuja psicopatia havia florescido e se solidificado no isolamento de seus próprios pensamentos distorcidos. Durante as horas de depoimento, Oscar tentou justificar seus atos através de uma lógica intelectualmente arrogante. Ele utilizava termos técnicos de sua formação em psicologia para analisar o próprio comportamento, tratando suas vítimas como meros elementos de um experimento de controle e poder. Ele falava sobre a sociedade com um desprezo profundo, afirmando que a maioria das pessoas eram seres inferiores, e que ele, através de sua disciplina nas artes marciais e de sua suposta superioridade intelectual, tinha o direito de decidir quem merecia viver. Para Oscar, a captura não era uma prova de sua falha, mas sim uma interrupção de um ciclo que ele pretendia continuar indefinidamente. Ele descrevia o sofrimento alheio com uma curiosidade quase científica, demonstrando que, para ele, a dor das vítimas e de suas famílias era apenas um subproduto irrelevante de sua própria busca por gratificação narcisista. A transição para as salas de audiência do tribunal trouxe um novo nível de tortura psicológica para as famílias das vítimas. O contraste era insuportável. De um lado, mães e pais destruídos pelo luto, segurando fotografias de suas filhas e chorando silenciosamente diante de um sistema judiciário que lhes falhara por tanto tempo. Do outro, Oscar Garcia Guzmán, vestindo seu uniforme de detento, mas mantendo uma postura ereta e desafiadora. Em vários momentos do julgamento, ele buscava o olhar das mães de Jéssica e das outras jovens, sustentando o contato visual com um sorriso cínico e provocador nos lábios. Era uma extensão de seus crimes, uma tentativa final de manter o controle sobre o emocional daqueles que ele já havia ferido de forma irreparável. O tribunal tornara-se o seu novo palco, e ele aproveitava cada segundo dos holofotes da infâmia. O debate legal que se seguiu foi intenso e carregado de complexidade. A defesa de Oscar tentou, de diversas formas, alegar que sua saúde mental estava comprometida, sugerindo que traumas de infância e transtornos de personalidade o tornavam inimputável
ou, no mínimo, merecedor de uma pena reduzida em instituições psiquiátricas. No entanto, o Ministério Público rebateu cada argumento com provas contundentes de seu planejamento meticuloso. Os promotores destacaram a frieza de suas provocações nas redes sociais, a precisão com que ocultava os corpos e a maneira como ele manipulava a tecnologia para evitar a captura. Ficou claro para os juízes que Oscar não era uma vítima de sua própria mente, mas um arquiteto consciente do mal, alguém que escolhera deliberadamente cada passo de sua jornada sangrenta. A maldade de Oscar era planejada, articulada e executada com uma lucidez aterradora. Conforme o julgamento se aproximava de sua conclusão, a expectativa em Toluca e em todo o México era de que a justiça finalmente fosse feita com o rigor máximo permitido pela lei. O tribunal estava lotado, a atmosfera elétrica com o desejo coletivo de encerramento. Quando os juízes se retiraram para a deliberação final, o silêncio que se abateu sobre a sala era carregado de uma angústia palpável. Oscar, no entanto, permanecia imóvel, quase entediado com a solenidade do processo. Quando os magistrados retornaram para proferir a sentença que selaria seu destino por séculos, Oscar inclinou-se para frente, os olhos brilhando com uma intensidade sombria. Antes mesmo que a primeira palavra da condenação fosse lida em voz alta, ele sussurrou algo que fez os guardas mais próximos recuarem. Uma última mensagem perturbadora que sugeria que, embora seu corpo fosse ser trancafiado, o terror que ele plantara estava longe de terminar. O silêncio na sala de audiência foi cortado pelo som seco do martelo, um golpe que ecoou como um ponto final em uma narrativa de horror que havia paralisado o México. A leitura da sentença levou horas, um inventário detalhado de vidas interrompidas e sonhos enterrados sob o concreto frio de Vila Santín. Quando o juiz pronunciou o veredito final, as penas acumuladas ultrapassaram a marca inacreditável de 300 anos de reclusão. Era o reconhecimento jurídico de que os crimes de Oscar García Guzmán não eram apenas atos isolados de violência, mas uma afronta sistemática à dignidade humana. Enquanto o magistrado enumerava os anos por cada feminicídio, por cada desaparecimento e pelo parricídio que deu início à sua jornada macabra, Oscar mantinha a mesma expressão de superioridade gélida, como se a justiça dos homens fosse pequena demais para conter a magnitude de seu ego distorcido. Ele foi conduzido sob forte esquema de segurança para o presídio de segurança máxima de Tenango del Valle, um lugar onde o tempo parece estagnar entre paredes de concreto reforçado e grades que nunca se abrem para o horizonte. Ali, o homem que se via como um predador intelectual e um mestre das artes marciais foi reduzido a um número de identificação, confinado em uma cela solitária onde o único público para suas ideias doentias era o próprio silêncio absoluto. O isolamento rigoroso era a resposta da sociedade ao seu desejo de controle. Privado de redes sociais, de câmeras e da atenção que tanto buscava, Oscar começou a desvanecer da memória pública, tornando-se apenas mais uma sombra nos corredores de uma das prisões mais rigorosas do país. O monstro de Toluca, que tentou dominar o mundo através do medo e da infâmia, descobriu que o esquecimento é a punição mais cruel para um narcisista. No entanto, o rastro de destruição deixado por ele gerou uma semente de mudança necessária e dolorosa. O caso de Jéssica Jaramillo tornou-se o catalisador para uma transformação profunda no sistema judiciário mexicano. A negligência inicial das autoridades, que ignoraram os avisos desesperados de seus pais enquanto ela ainda estava viva, serviu de base para a criação da Lei Jéssica. Esta legislação reformulou os protocolos de busca por mulheres desaparecidas,
eliminando as esperas burocráticas atrozes que frequentemente condenavam as vítimas à morte antes mesmo da investigação começar. Agora, o nome de Jéssica não está mais apenas associado à tragédia de seu fim, mas à esperança de que outras jovens possam ser salvas a tempo, transformando sua memória em um escudo protetor para as gerações futuras que caminham pelas mesmas ruas. Para as famílias das vítimas, a condenação trouxe um encerramento legal, mas a verdadeira batalha era pela preservação da identidade de suas filhas. Eles recusaram-se a permitir que Jéssica e as outras mulheres encontradas no quintal de Oscar fossem lembradas apenas como as vítimas do monstro. Em homenagens, vigílias e memoriais, os nomes de cada uma delas foram pronunciados com força, lembrando o mundo de que eram estudantes dedicadas, filhas amadas e jovens com planos que foram roubados pela maldade gratuita. A luta dos pais de Jéssica, que enfrentaram o próprio assassino na porta de sua casa, quando ninguém mais acreditava neles, tornou-se um símbolo de coragem inabalável, provando que o amor familiar é a única força capaz de romper a inércia do mal. A história de Oscar Garcia Guzmán deixa uma reflexão perturbadora sobre a natureza da psicopatia na era moderna. Ele não era um monstro que vivia nas sombras das lendas, mas um vizinho comum, um estudante de psicologia que discutia teorias da mente e praticava esportes com disciplina aparente. Sua capacidade de esconder impulsos tão brutais sob a máscara da rotina cotidiana serve como um alerta constante de que o mal muitas vezes se veste de normalidade, utilizando diplomas e etiquetas sociais para camuflar sua verdadeira essência destruidora. O caso revela as falhas de uma sociedade que muitas vezes ignora os sinais de alerta em prol de uma aparência de ordem, reforçando a necessidade de uma vigilância empática e de um sistema que valorize a vida humana acima de qualquer procedimento administrativo. Ao fecharmos este capítulo obscuro da história criminal, resta o eco da lição deixada pela resistência das famílias. O destino de Oscar em Tenango del Valle é a solidão absoluta, um final vazio para alguém que tentou se tornar uma lenda através da dor alheia. Enquanto ele permanece esquecido em sua cela, a luz da justiça brilha através das leis que sua crueldade involuntariamente ajudou a criar e através do amor que se recusa a esquecer as vítimas. A memória de Jéssica Jaramillo e de todas as outras mulheres permanece viva, não como um relato de horror, mas como um chamado à ação e à proteção mútua. A busca pela verdade e pela justiça sempre prevalecerá, guiando-nos em direção a um futuro onde nenhum outro monstro poderá se esconder à plena luz do dia e onde a vida de cada pessoa seja defendida com o vigor que a justiça finalmente demonstrou.